Cestas Assombradas com GRP. Povo lindo do Brasil, muito bom dia! Eu sou o GRP e vocês sabem, né? É um prazer estar aqui com vocês na maravilhosa web Rádio Carvalho News com os Cestas Assombradas com GRP. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Os Cestas Assombradas com GRP não é um simples programa de terror. Aqui, nós apresentamos, além dos relatos de lobisomens e lupinas, que são a marca registrada do meu canal no YouTube, lendas, curiosidades e muito mais. Cestas Assombradas com GRP. Amores e amoras, algum de vocês já presenciaram o aparecimento de alguma assombração? Sim, queridos ouvintes. Hoje falaremos sobre algumas lendas e também assombrações. Assombrações são aparições de coisas sobrenaturais que causam, na maioria das vezes, terror nas pessoas. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre esse curioso assunto. Mas antes, preciso mais uma vez pedir um favor aos ouvintes. Vocês conhecem alguma lenda urbana ou história fantástica? Podem encaminhar para a gente, que eu, com o maior prazer, conto aqui no programa. Anota o nosso e-mail, caso você queira falar comigo. É o radiocarvalhonews@gmail.com ou através do WhatsApp DDD 73 98870 0406. Eu sou o GRP e este é o Cestas Assombradas com GRP. Amores e amoras, quem mora ou é de São Paulo como eu, deve conhecer ou ao menos ter ouvido falar no Vale do Anhangabaú. Há relatos de que existe uma maldição sobre o vale. Ela é muito antiga e veio com o próprio nome do lugar, que tem origem tupi e significa água do mau espírito. Isso porque existia um córrego nesse vale e, conforme a lenda, muitos indígenas morreram nas águas dele. Muitas das mortes ocorreram após a chegada dos europeus. E as vítimas eram indígenas escravizados que tentavam se libertar. Com o passar dos anos e construção do viaduto do chá, também foram registrados vários suicídios no local. Não à toa, ainda existem pessoas que dizem ouvir os espíritos dessas vítimas ao passar pelo Vale do Anhangabaú.
Edifício Martinelli. A construção é de 1929 e recebe muitos visitantes por causa da vista que oferece no alto do 26º andar. Inclusive, o prédio foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Mas o que nem todo turista sabe é que a antiga construção guarda alguns fatos tensos, como assassinatos que ocorreram no edifício. Além disso, existe uma lenda de que uma loira sem rosto anda pelo prédio à noite e portas de armários batem sozinhas, sem nenhuma explicação. Sinistro! Bairro da Liberdade. Os turistas mais curiosos e corajosos também podem buscar por vozes durante a noite no bairro da Liberdade, famoso pela cultura japonesa. Para você ter ideia, a Capela Nossa Senhora dos Aflitos foi construída no primeiro cemitério público da cidade, onde enterravam escravos doentes, indigentes e criminosos. Com isso, muita gente diz ter visto coisas assustadoras e sem explicação na região. Para se ter uma ideia, antigamente, perto dessa capela, na Praça da Liberdade, ficava a forca da cidade de São Paulo. Ali foram feitas várias execuções, incluindo o do soldado Francisco José das Chagas, conhecido Chaguinhas. Em seu enforcamento, a corda rompeu 2 vezes, e isso foi chamado de milagre. Depois, levantaram no local a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Há quem diga que até hoje é possível ouvir fantasmas pelo bairro. Edifício Joelma. Outro prédio com fama de mal assombrado em São Paulo é o edifício Praça da Bandeira. Segundo a lenda, o lugar foi amaldiçoado na década de 1940, quando ainda chamava Edifício Joelma. Tudo ocorreu após um homem ter matado as 2 irmãs e a própria mãe no local. Depois, ele jogou as 3 em um poço. Desde o tal crime, trabalhadores da região mencionavam ouvir gritos e ver vultos perto do prédio. Vale mencionar ainda que na década de 1970, esse mesmo prédio sofreu um dos piores incêndios do país, que causou a morte de quase 200 pessoas. Presídio do AU. Amores e Amoras, um antigo prédio de Curitiba, abriga uma história sinistra de quando o lugar ainda era um presídio, o primeiro da cidade. Restaurado, hoje o espaço é o Centro Judiciário de Curitiba. Diz a lenda que no antigo presídio do AU existia o fantasma de um palhaço. Mas fique tranquilo, como dizem, ele só assombrava presos que cometeram crimes de estupro e violência contra mulheres. O que chama atenção nessa história é que na década de 1970, um homem foi levado a essa penitenciária porque se vestia com roupas de circo e atacava mulheres com uma serra elétrica. O detento ficou preso por lá até a morte. Praça da Ucrânia. Existe uma lenda de que toda sexta-feira, uma mulher grávida e o marido passeavam na Praça da Ucrânia. Em um desses passeios, durante a noite, ela pediu um lanche de mortadela em uma barraquinha da feira local. Enquanto aguardava, um motociclista passou pela praça atirando.
Um dos tiros já atingiu a mulher que morreu na praça. Conforme a lenda, desde então, uma misteriosa mulher grávida costuma passar pela praça da Ucrânia pedindo para alguém comprar um lanche de mortadela. Sinistro! Edifício Maison Blanc. Pertinho da Boca Maldita, em Curitiba, fica o edifício Maison Blanc. Ele foi construído na década de 1940, mas antes ali funcionava o cinema local. De acordo com a lenda, um homem matou a própria esposa a facadas durante um filme, após flagrá-la com o amante. Depois do ocorrido, começaram a dizer que o espírito da esposa morta passou a perturbar os frequentadores do cinema. A história diz ainda que a alma da mulher continua no lugar, agora no edifício Maison Blanc. Castelinho do Flamengo. Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o Castelinho tem funcionado como um centro cultural. Mas, antigamente, o lugar foi lar da família Fernandes, que viveu uma tragédia. Conforme relatos, o casal da família morreu atropelado na década de 1930, na frente da única filha. Depois do acidente, a menina ficou aos cuidados de um tutor, que a roubou e a deixou trancada na torre do Castelinho. Segundo a lenda, depois que morreu, ela voltou para assombrar o lugar em busca de vingança. Por causa disso, moradores já disseram ter ouvido barulhos e visto vultos na construção. Fortaleza de Santa Cruz da Barra. A fortaleza foi construída em 1555 para ajudar na segurança da cidade, mas depois também serviu como presídio. Sem dúvida, muita coisa aconteceu neste lugar histórico de Niterói. E por isso, há relatos de pessoas que ouviram gritos de agonia e ódio, lamentos e choros ao passar por perto do edifício. Vigias também disseram ter medo de ficar na fortaleza durante a noite. Por isso, o lugar ficou conhecido como um dos mais assombrados do Rio de Janeiro. Arco do Teles. Localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, o Arco do século XIII merece sua visita por sua importância histórica. Mas fica o lembrete. Diz a lenda que o lugar é assombrado por uma mulher que morou perto do Arco do Teles. Conforme os boatos, quem assombra o lugar é Bárbara dos Prazeres, uma imigrante que teria matado o marido para ficar com outro homem e que, depois, matou o amante também. Ainda segundo a lenda, ela fugiu após os crimes e, mais velha, se envolveu com magia negra. Dizem que, por isso, ela é suspeita de envolvimento no desaparecimento de crianças. Apartamento na quadra 407, Asa Norte. É possível que quem frequenta os blocos da Super Quadra Norte 407 já tenha ouvido falar do apartamento mal assombrado, que vou te apresentar agora. Localizado no primeiro andar de um dos blocos. Conforme a lenda, os inquilinos que entraram nele ficaram pouquíssimo tempo. Alguns vizinhos dizem ter perdido a conta de quantas pessoas moraram no local antes de sair às pressas. Os donos do imóvel até tentaram vendê-lo, mas a reputação não ajudou. Por isso, o apartamento está vazio há muito tempo. A história diz ainda que vizinhos já ouviram gritos e barulhos ao passarem pela porta fechada do imóvel.
De todo modo, o motivo da tal assombração nunca foi esclarecido pela lenda urbana. Ministérios. Muitos trabalhadores que ajudaram a construir Brasília se acidentaram durante o trabalho. Conforme os registros, as obras que mais registraram acidentes com mortes foram as dos ministérios. Em alguns casos, as vítimas morriam no local e os enterros eram feitos no próprio canteiro de obras. Segundo o escritor Hélio Queiroz, em um desses casos, um trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu dentro de uma coluna que estava sendo enchida com concreto. O problema é que a concretagem continuou, mesmo com a vítima caída ali. Atualmente, há quem diga que os espíritos desses operários continuam andando pelos corredores dos edifícios. Antiga piscina com ondas. Depois de refrescar muita gente nos dias secos de Brasília, a piscina de ondas do parque da cidade foi desativada no fim da década de 1990. O problema é que, apesar de estar fechada, uma lenda mantinha viva a história do lugar. Os relatos dizem que, de madrugada, é possível ouvir os gritos de socorro de quem morreu afogado nas águas agitadas da piscina. Igreja de Nossa Senhora das Dores. A lenda por trás da igreja de Nossa Senhora das Dores é uma das que, digamos, faz mais sentido. Ela foi construída na época dos escravos, bem na frente da praça, onde ocorriam as execuções públicas. Diz a lenda que um escravo foi condenado à morte injustamente e no dia da execução ele teria rogado uma praga dizendo que o senhor dele não veria as torres da igreja, que estava em construção, ficarem prontas. No fim, a igreja levou mais de 100 anos para ficar pronta e por isso a maldição se cumpriu. Há quem diga que o fantasma do escravo permanece no local. Antigo Hospício São Pedro. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, antigo Hospício São Pedro, foi o primeiro hospital do gênero de Porto Alegre, inaugurado no século XIX. Naquela época, ter um lugar como esse era muito importante, pois muitas vezes pessoas com problemas psíquicos eram colocadas em presídios. O lugar teve 5.000 internos, mas foi desativado e abandonado. Atualmente há atendimentos no local, mas até hoje existem muitas lendas sobre o lugar. Há moradores da cidade que dizem encontrar fantasmas por lá. Lugares assombrosos. Vale dizer que as histórias de assombrações fazem parte de lendas urbanas, comuns na cultura de vários países, e que se transformam conforme são compartilhadas. Você já sabe que não dá para comprovar cada detalhe. Então vai de cada um acreditar ou não nos relatos passados ao longo dos anos. Vai embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco. Estamos de volta com o
Cestas Assombradas com GRP. Hora do relato da GRP. Hoje teremos um relato petrificador sobre um suposto lobisomem / suposto vampiro. Aí vocês decidem, meus queridos inscritos e inscritas do canal. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu adorável inscrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, querida GRP. Excelente noite para você e seus inscritos. É o que desejo do fundo do meu coração. Como sabe, minha diva e amiga GRP, trabalho numa empresa onde tenho contatos com diversos caminhoneiros e entregadores. As histórias de fantasmas e aparições são líderes de audiência, mas essa que um conhecido meu me passou me intrigou bastante, além de me deixar totalmente arrepiado. Principalmente por não ser uma história tão antiga assim. E o fato ocorreu em São Paulo. Aí você e seus inscritos têm que tirar as suas próprias conclusões e verem o que pode ser esse ser. Uma fera? Um vampiro? Ou só Deus ou o diabo sabe? O que tal coisa nefasta e hedionda seria? O sogro do meu amigo Lúcio, que é caminhoneiro, trabalhou em um cemitério em São Paulo, para ser mais exato, no extremo da Zona Sul. Um cemitério muito antigo que ultrapassa os 100 anos de existência. Não vou dar nome ao cemitério, pois não sei se isso pode implicar em algum problema, já que não é isso o intuito nosso e nem do seu belo canal. Esse cemitério é bem afastado da região central e desde a época de 90 parece que não é mais realizado nenhum sepultamento por lá. Ao que me parece, esse cemitério agora é um patrimônio tombado. Pois bem, o sogro desse caminhoneiro se chama Sr. Antônio. E seu Antônio ficou desempregado e, como pai de família, com filhos adolescentes que frequentavam a escola, seu Antônio não podia se dar ao luxo de ficar sem emprego por muito tempo. Além do que, GRP, o filho caçula do seu Antônio estava em recuperação de uma pneumonia. Seu Antônio se viu obrigado a pegar qualquer tipo de trabalho que aparecesse. E adivinha qual foi a oportunidade de emprego que apareceu para ele? Uma vaga de coveiro no cemitério. Sem pensar duas vezes, seu Antônio aceitou a vaga de emprego e se mudou com a família para um local próximo do trabalho. Isso ocorreu em 1991. Durante os primeiros meses foi tudo muito tranquilo no novo trabalho. Ali, seu Antônio via de tudo, afinal, ver coisas e pessoas estranhas em cemitério é normal. Seu Antônio via também pessoas fazendo rituais e oferendas. Na verdade, GRP, era o que ele mais via. Ali no cemitério, eles trabalhavam em 5 coveiros e faziam de tudo, desde limpeza, varredura, jardinagem e pequenos concertos em túmulos. O cemitério era feito de quadras e tinha uma quadra em particular, que era a quadra 21, onde tinha diversos túmulos antigos e abandonados. Mas tinha um túmulo em especial, que era um jazido muito antigo que ninguém cuidava ou sequer colocava flores nele. Às vezes apareciam velas pretas que foram queimadas sobre o tal jazido.
O senhor Antônio sempre pensava com seus botões: mas como alguém pode acender velas pretas no túmulo de um falecido? Era um absurdo. E num certo dia, um dos colegas de trabalho do seu Antônio falou que ali naquele túmulo onde eram colocadas as velas pretas estava enterrado um homem muito ruim. Seu Antônio, ao ouvir aquelas palavras do companheiro de trabalho, ficou pensativo. E a partir daí as coisas começaram a ficar estranhas, pois oferendas começaram a aparecer dentro do jazido do tal túmulo sinistro. No final de tarde, umas pessoas acenderam velas e colocaram um grande frango branco dentro de uma vasilha de barro no cruzeiro. Mas como já era fim de trabalho, os coveiros deixaram para tirar as oferendas e jogar no lixo no dia seguinte. E assim foi feito. Mas ao chegar no cemitério pela manhã, o seu Antônio não avistou o tal frango lá no local onde tinha ficado na noite passada. Seu Antônio só viu um rastro de sangue que ia do cruzeiro até o tal jazido abandonado. E quando olhou lá dentro do túmulo, ele viu penas e pedaços de frango que foi todo destroçado e devorado. Perante esse acontecimento, alguns coveiros falaram que talvez fossem ratos que tivessem feito aquilo. E o assunto foi encerrado. Só que a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Esse jazido abandonado aparecia sempre com as grades tombadas, caídas para dentro ou para fora. E seu Antônio começou a perceber que todas as oferendas que eram entregues dentro do cemitério, principalmente as oferendas de animais, desapareciam e sempre eram encontradas restos dessas oferendas dentro desse jazido abandonado. E se você, minha amiga de RP, acha que a situação não podia ficar pior, acredite, a situação piorou. Um final de tarde, após um sepultamento, São Antônio e outros 2 coveiros ficaram até às 6 horas da tarde no cemitério. Seu Antônio foi percorrer o cemitério para ver se não havia ficado ninguém lá dentro, pois o cemitério passava a noite toda fechado. E assim que seu Antônio passou pelo tal jazido abandonado, ele sentiu uma estranha sensação de arrepio e mal-estar. E quando olhou para o túmulo, levou um grande susto, pois lá dentro do túmulo, na escuridão, ele viu 2 bolas brilhantes, pareciam com olhos de gato no escuro, pois geralmente os olhos de gato, eles brilham um reflexo da luz. Seja o que fosse aquilo, estava olhando para o seu Antônio fixamente. Seu Antônio se afastou do túmulo e ao longe olhou novamente e percebeu que aqueles olhos estranhos olhavam diretamente para ele. E nessa hora o seu Antônio sentiu um calafrio e fez o sinal da cruz e saiu de lá rapidamente. Comentou o fato ocorrido com seus 2 colegas de trabalho e os mesmos foram até o túmulo da quadra 21 para verificar juntamente com seu Antônio. Os companheiros de trabalho de São Antônio olharam para o túmulo, mas não viram e acharam nada. Então pensaram que poderiam ser um animal que estivesse adentrado no túmulo. E sendo assim, foram todos embora. A partir daquele dia, São Antônio passou a temer aquele jazido. Quando ele passava pela quadra 21 e tinha que limpar aquele túmulo, tirando velas de cores escuras ou até mesmo garrafas de bebidas de cima daquele túmulo, seu Antônio sempre fazia o serviço rapidamente. Até que um dia, um colega de trabalho do seu Antônio, que era o coveiro mais antigo ali, naquele cemitério, falou para o seu Antônio: não passe pela quadra 21. Não limpe aquele túmulo, pois o homem que está lá enterrado é mau. E contou que até onde ele sabia, o tal homem morava com sua mãe, que era alcoólatra, e bebia muito em bares e chegava sempre bêbada em casa. Só que apesar de bêbada, ela era conhecida e respeitada por todos. Essa senhora começou a perceber que estava sofrendo abusos sexuais. Afinal, segundo o coveiro, uma mulher sabe quando o seu corpo é mexido contra a sua vontade.
Então essa senhora começou a suspeitar dos colegas do bar. Só que ali ninguém a desrespeitava. E dizem que um certo dia, essa senhora chegou em casa e logo foi se jogando sobre sua cama como de costume. E foi aí que ela viu seu único filho adentrar ao quarto sorrateiramente e chamar pelo seu nome. E quando seu filho viu que essa senhora não respondeu, começou a levantar seu vestido. Então ela descobriu que seu próprio filho abusava dela. Muito indignada e com ódio no coração, conversou com seus colegas de bar e os mesmos armaram uma tocaia para o seu filho e o mataram, devido à falta de respeito e consideração com sua própria mãe. Segundo contam, após algum tempo depois, essa senhora descobriu que estava grávida e foi embora do bairro onde vivia e nunca mais foi vista por ninguém. Dizem que ela amaldiçoou seu filho no dia de sua morte. E essa horrível história do abuso se espalhou pela cidade, então todos acreditavam que aquele túmulo da quadra 21 era amaldiçoado. Depois dessa conversa com o coveiro, o seu Antônio passou a evitar aquela quadra 21 e aquele túmulo maldito. Afinal, o cemitério era muito grande e nem eles mesmos sabiam quantos túmulos haviam ali dentro. Todas as vezes que seu Antônio passava perto ou olhava para aquele jazido da quadra 21, ele dizia sentir a presença do próprio mal e ele também sentia fortes arrepios. Seu Antônio não era o único a ter essas sensações, não, GRP. Os outros coveiros que trabalhavam com ele também tinham a mesma sensação. Depois de um tempo, teve uma confusão com um povo que foi fazer trabalho lá dentro do cemitério à noite. Esse pessoal pulava o muro do cemitério para fazer rituais. Só que na noite da confusão, no momento do ritual, um dos membros do tal trabalho viu uma figura muito estranha atrás de um túmulo espiando eles. Uma figura sinistra e pavorosa. E quando esse membro avisou os outros demais membros que alguém os observava, pois poderia ser um ladrão ou sabe-se lá o quê, essa figura sinistra começou a passar de um lado para o outro muito rapidamente, sempre se escondendo na escuridão e cada vez mais chegando perto deles. E começou a fazer barulhos estranhos. Aí o medo foi maior que a fé daquele grupo e todos saíram correndo, deixando velas, oferendas, tudo para trás, incluindo os animais vivos que tinham que ser mortos lá dentro do cemitério. Esses animais eram 3 frangos. No dia seguinte, os coveiros encontraram os apetrechos da oferenda, menos os 3 frangos vivos, somente penas e muito sangue no chão. A partir daquele dia, ficou proibido qualquer trabalho religioso dentro do cemitério. Todos deveriam ser advertidos e proibidos de tal coisa. E se preciso fosse, a polícia deveria ser chamada. O boato se espalhou. Uns diziam que tinha alguém ou algum ladrão dentro do cemitério. Outros diziam que o cemitério era mal assombrado. Para desgosto do seu Antônio, que já tinha um medo danado daquele local. Após toda essa confusão, outro fato aconteceu. Um conhecido do seu Antônio disse a ele que sempre passava a noite pelo cemitério, do outro lado da calçada, e que uma certa noite viu um bando de cachorros latindo e uivando no portão. E foi aí que ele viu um vulto de um homem em pé, pelo lado de dentro do portão do cemitério, e ficou surpreso. Não sabia que o cemitério tinha vigia noturno e disse ao seu Antônio que esse cabra devia ser macho mesmo para ficar naquele cemitério à noite.
Esse homem ainda disse que na noite seguinte passou novamente em frente ao cemitério. Só que dessa vez os cães estavam no portão lateral do cemitério, pois esse conhecido do seu Antônio trabalhava num bar e quando saía desse bar altas horas da noite, passava na frente do cemitério e entrava na rua lateral do cemitério. E foi aí que ele viu novamente os cães latindo e uivando feito loucos, avançando no portão do cemitério, no pobre vigia que estava lá em pé. Seu Antônio ficou petrificado e disse ao seu conhecido que não existia vigia noturno trabalhando no cemitério. E o seu conhecido achou estranho e jurou que 2 vezes em seguida viu o mesmo homem lá dentro do cemitério. Todos esses acontecimentos só deixaram o seu Antônio ainda mais assustado. Seu Antônio comentou o fato narrado por seu conhecido com outros coveiros, mas eles não queriam nem saber, pois todos achavam que coisas ruins e estranhas aconteciam ali naquele cemitério. E por medo, preferiam não saber de nada. O coveiro mais antigo falou que já tinha ouvido falar de gente que passava ali do lado de fora no cemitério à noite e via um vulto ou até mesmo um homem caminhando entre os túmulos. Mas como eles trabalhavam durante o dia, o melhor era eles não se meterem nesse assunto. E que as coisas estranhas começaram a acontecer depois que o tal homem amaldiçoado pela mãe foi enterrado ali. E ainda comentou com o seu Antônio que teve uma vez em que o caixão de uma criança foi enterrado ali no cemitério, em uma cova simples, sem usar donos de cimento ou mármore. E do nada esse caixão dessa criança apareceu violado. E disse que aquele assunto era proibido ali dentro do cemitério. E pediu pelo amor de Deus ao seu Antônio para que ele não comentasse com ninguém a informação que ele estava lhe contando. Mesmo nesse clima de suspense e terror, seu Antônio trabalhou nesse bendito cemitério por quase 4 anos, sempre ouvindo e sabendo de coisas esquisitas e assustadoras. E teve uma coisa, JP, que realmente tirou o seu Antônio do sério. Segundo o seu Antônio, haviam cachorros vira-latas na rua. E alguns até já eram conhecidos dos coveiros. E segundo o seu Antônio, tinha um vira-lata grande de pelos alaranjados, que dormia por perto do cemitério. Às vezes, o seu Antônio e os outros coveiros davam comida para ele e para outros cachorros da rua também. E do nada, um dia, esse cachorro do pelo alaranjado sumiu e uns outros cachorros também sumiram. Mas como eram cachorros de rua, seu Antônio e os demais coveiros acharam normal esse sumiço. Até que um dia, um visitante que adentrou ao cemitério reclamou de um mau cheiro forte que estava vindo de um túmulo. E esse túmulo era exatamente o bendito jazido da quadra 21. Então, seu Antônio e os outros coveiros foram averiguar e realmente um mau cheiro exalava daquele local. Aí pensaram que poderia ser de repente alguma oferenda de macumba que fora jogada lá dentro do jazido. Mas quando eles tiraram as grades e foram olhar dentro do túmulo, viram os restos de 3 cachorros mortos lá dentro, inclusive do Laranjinha. Era assim que eles chamavam o cachorro grande de pelo alaranjado. Os cachorros foram mortos e estavam dilacerados. Os coveiros não sabiam dizer se por ritual ou se alguma outra coisa tinha dilacerado eles. Todos que presenciaram a cena ali
ficaram chocados. A ordem foi tirar os animais mortos e acabar com o assunto. E mesmo a contragosto, seu Antônio ficou um bom tempo trabalhando ali como coveiro no cemitério. E ouviu e viu muitas coisas estranhas, principalmente na quaresma, aonde algumas pessoas falavam que ouviam uivos horripilantes vindo de dentro do cemitério nas madrugadas. E também sempre viam uma figura perambulando pelas noites lá dentro. Seu Antônio, depois de tudo, começou a procurar outro trabalho e, com sorte, acabou conseguindo um novo emprego de porteiro em uma fábrica. E então abandonou o emprego de coveiro. E no seu lugar ficou um rapaz que se chamava Márcio. O novo coveiro Márcio, num certo dia, após um sepultamento, assim como seu Antônio, também teve uma experiência ruim com o túmulo da quadra 21. Segundo Márcio relatou, alguém dentro do túmulo abandonado tinha puxado a barra de sua calça. E assim que isso aconteceu, o rapaz gritou e correu extremamente assustado. Disse a todos que não iria mais trabalhar no cemitério. Os demais coveiros falaram para o tal Márcio que era normal essas experiências ali no cemitério. Tinha assombrações que vira e mexe aplicavam algumas peças, mas que não faziam mal a ninguém. Então, o novo coveiro Márcio resolveu ficar e continuar a trabalhar no cemitério. Mas era outro que não varria ou passava pela quadra 21 de maneira nenhuma. Seu Antônio sempre passava quando dava no cemitério para rever os amigos, mas devido à correria do novo trabalho, acabou se afastando. E um ano depois da sua saída, um amigo dele, que era coveiro do cemitério e se chamava Frederico, passou em sua casa e deixou um recado. Disse que precisava muito falar com o seu Antônio. E no dia seguinte, após o trabalho, o seu Antônio passou no cemitério e ficou sabendo das novas notícias pavorosas. Novamente, tinha sido encontrado um cachorro morto dentro do maldito túmulo da quadra 21. Mas dessa vez tinham feito um ritual de bruxaria, bem em cima do túmulo. Desenharam uma estrela de 5 pontas e colocaram velas pretas e roxas e jogaram sangue, talvez do próprio cachorro morto, ao redor de tudo. E pior, GRP, pegaram uma cabeça de uma caveira do ossário do cemitério e colocaram bem no centro do trabalho de bruxaria. A polícia foi chamada e pouco se fez. Aí um dos coveiros procurou o padre que benzia e encomendava as almas dos defuntos na capelinha do cemitério. E ele excomungou quem fez aquilo e mandou jogar no lixo todas aquelas coisas. E disse que iria benzer os restos mortais do tal defunto, amaldiçoado pela mãe. E deu a ordem de retirar seus restos mortais de lá e colocar em outro lugar e desfazer aquele jazido perpétuo, porque as pessoas, por ignorância e heresia, faziam bruxaria ali por causa da vida e morte ruim do homem. Segundo contaram para o seu Antônio, quando eles tiraram o caixão de dentro do jazido, perceberam que a tampa não estava pregada. E quando tiraram a tampa do caixão, quase desmaiaram. Segundo o coveiro Frederico contou, o que estava dentro do caixão era a coisa mais horrível desse mundo. Ele disse que preferia ser cego ao invés de ver uma desgraça daquelas. O defunto lá dentro estava seco, muito magro, mas havia crescido seu cabelo, sua barba e também suas unhas e suas presas.
Todos se assustaram e saíram de perto e foram correndo chamar o padre, que, ao ver aquilo, fez o sinal da cruz e chamou pelo sangue sagrado de Cristo. Imediatamente mandou fechar o caixão e bater pregos e chamou o administrador do cemitério e conversou com ele a sós. Depois da conversa com o padre, o administrador do cemitério pediu para que os coveiros passassem correntes no caixão, bem grossas, e colocassem cadeados, e as chaves seriam entregues ao padre. O padre orou credo e fez uma oração de exorcismo, e então foi combinado que deveria ser feita uma cova de 7 palmos e meio, longe, logo atrás do Cruzeiro das Almas, pois ali em segredo seria o novo túmulo do amaldiçoado. Era assim que se referiam ao homem. Naquela noite o caixão voltou ainda ao seu antigo jazido, mas foi colocado sobre ele uma cruz e ao redor do caixão muita água benta. Foi jogada para que nada lá dentro pudesse sair. Todos foram proibidos de comentar o assunto, e no dia seguinte, antes de amanhecer, começaram os trabalhos e o buraco foi cavado. E no fundo do buraco foi jogado muito cimento. O caixão foi colocado lá embaixo de costas, de modo que afundou no cimento. E por cima do caixão mais cimento e uma cruz grande de ferro colocada sobre ele. E depois mais terras e pedras. E no final o padre disse que o cruzeiro deveria ser removido e ser colocado sobre o túmulo, em segredo. E assim ninguém perceberia a pequena mudança de lugar. Assim sendo, aquele mal que estava lá jamais poderia sair novamente. Perguntaram ao padre o que era aquilo, e ele, segundo contaram, disse que era uma obra do demônio e que era para ser esquecida, pois o demônio se apodera de pessoas fracas e ruins como aquele homem. Perguntaram ainda se aquilo era um vampiro ou um lobisomem. O padre disse que a alma amaldiçoada dele estava presa no corpo e que muito provavelmente aquele ser se levantava à noite da cova e fazia barbaridades. E sendo ele vampiro ou um lobisomem, era criação demoníaca e deveria ser esquecido. E o padre ainda disse que todos deveriam orar muito para aquele ser maldito jamais sair de lá e que ficasse preso lá, esperando o julgamento de Deus. E que os animais mortos ou eram dados a ele pelos praticantes de magia negra, ou ele levantava da cova para matar sua fome de sangue. O jazido perpétuo foi quebrado e a terra onde ele estava foi jogada água benta e sal grosso. Mas todos que participaram do serviço tinham muitos pesadelos à noite e ficaram muito abalados psicologicamente. Depois desse acontecimento sombrio, nunca mais se teve trabalhos de magia negra em cima dos túmulos, e principalmente em cima do túmulo da quadra 21. E não se ouviu mais relatos de uivos na madrugada e avistamentos da tal figura estranha, nem mesmo na quaresma daquele ano. E um dia já arrepiou uma mulher estranha que até então nunca tinha sido vista no cemitério antes, perguntou aos coveiros sobre aquele túmulo maldito da quadra 21. Eles falaram que não existia mais o tal túmulo. Então, ela estranhamente perguntou dos restos mortais do tal defunto. Eles informaram que não sabiam para onde tinha ido a ossada daquele túmulo. Então, essa mulher estranha percorreu todo o cemitério e foi até o ossário. Ficou horas no cemitério andando de um lado para o outro, atraindo a curiosidade dos funcionários do cemitério. Um dos coveiros, muito curioso, foi conversar com essa tal mulher e perguntou se ela conhecia o defunto da quadra 21. E então ela respondeu que
que esse defunto era uma pessoa do mal em vida. Fazia coisas erradas, que quando algo não dava certo em sua vida, xingava a Deus dos piores nomes possíveis e que só praticava o mal, roubando, enganando as pessoas, e que um dia ele fez um mal a uma mulher. Ele enganou e roubou o seu dinheiro numa falsa venda de uma casinha no interior. A mulher perdeu todo o seu dinheiro e se desesperou. E essa mulher, como vingança, fez um trabalho de bruxaria para se vingar dele. Nesse trabalho realizado para ele, foi destinado que quem estivesse ao seu lado bebesse até a morte e arrumasse brigas e confusões por onde passasse, até morrer matado na mão de alguém ou louco na miséria. Ele morreu matado nas mãos dos amigos de sua mãe, e ela, sua mãe, depois do acontecido, foi embora e deu à luz a um menino que ela não quis e abandonou o bebê como se fosse um lixo. Depois disso, ela acabou ficando louca, ouvia o choro dessa criança dia e noite em sua cabeça, passou a ter visão do seu filho estuprador, sempre chorando e pedindo perdão. Ora era ele, outras horas dizia que via um demônio todo desfigurado, com garras e dentes enormes, nos pés de sua cama, atacando ela e a mordendo. Essa mulher, a mãe do estuprador, aparecia sempre toda machucada e enlouquecida. Então foi internada como louca, porque os médicos falavam que ela se machucava em surtos. Quando o coveiro perguntou para essa senhora se ela era parente do defunto da quadra 21, ela disse que era irmã dessa mulher que foi estrupada e que veio até o cemitério levar o perdão ao sobrinho em nome da mãe. Mas o coveiro, que ouvia tudo calado por medo, não contou o ocorrido. E a mulher, então, sem saber, colocou uma vela no cruzeiro das almas, orou e foi embora para nunca mais voltar. Um ano depois, o cemitério foi tombado como patrimônio cultural e não poderia mais ter sepultamentos por lá. E essa história feia só é conhecida por velhos moradores. O senhor Antônio agradeceu sempre a Deus por não estar lá e ter visto o que os outros viram quando abriram o caixão. Mas nunca se esqueceu dos olhos brilhantes que o fitaram um dia de dentro do túmulo sinistro. E nunca se esqueceu também das mortes violentas e dos corpos dilacerados dos pobres animais que ele retirou de dentro do túmulo amaldiçoado da quadra 21. GRP, essa história é verídica e marcou o seu Antônio profundamente. Obrigado, minha querida amiga GRP, por contar o relato do meu amigo. E agradeço também a todos os seus inscritos pelo carinho e respeito para com os relatos que trago para você postar no seu canal. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe e ilumine sempre a todos vocês, que são pessoas maravilhosas. Abraços do seu inscrito, Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Embora, pois o Cestas Assombradas com GRP volta daqui a pouco. Tô na área, amores e amoras que eu amo. E comigo, Cestas Assombradas com GRP. Um programa feito pra você
que tem curiosidade por temas ligados ao folclore e ao sobrenatural, ou que já teve alguma experiência nessa área. Aqui, no Cestas Assombradas com GRP, esse tema vai ser tratado da forma mais ética e séria possível. E contamos com a sua participação sempre, para tornar o nosso encontro semanal ainda mais especial. Amores e amoras queridos, o nosso programa de hoje terminou. Foi maravilhoso e lógico que esperamos vocês na próxima sexta, às 10 horas, aqui na maravilhosa Web Rádio Carvalho News. Fique com Deus e fui! E a propósito, você já visitou o Eu, Você e os Mistérios da Escuridão? Ouvintes, lá vocês encontram relatos sobrenaturais sobre lobisomens, lupinas, vampiros, além de outras criaturas fantásticas. Tenho certeza de que vocês irão amar os meus relatos. Recado dado, queridos!